Saudações cristãs a todos vocês que acompanham conosco o estudo diário da Palavra de Deus. Ficamos felizes, agradecidos por mais uma vez nos encontrarmos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Rosângela Tavares, de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, Sandro Willi, Luzia Rosário, sua esposa, são de Anapu, no Pará, Nadir Cabral é de Colíder, em Mato Grosso, Ivete Marques é de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Guilhermina é de Itaboraí, no Rio de Janeiro, João Takakua e Maria Gorete, de Poços de Caldas, em Minas Gerais, estarão se casando amanhã. Que Deus os abençoe e abençoe todos os demais que nos escrevem, e sempre estaremos aqui mandando um alô para vocês. Nós iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós nos encontramos em Tua presença mais uma vez e queremos te agradecer pelas bênçãos que tens concedido a cada um de nós. Te agradecemos por ouvir cada oração que chega ao Teu trono de graça e por responder a cada oração conforme a Tua santa vontade. Ajuda-nos, Pai, a entendermos a Tua vontade e aceitá-la em nossa vida. Neste momento nós iremos estudar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, à nossa mente, nos dê entendimento, compreensão e nos ajude, Pai, a aceitar a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que nos pedem orações e todos que estão agora estudando conosco e que têm os seus problemas, suas lutas, suas necessidades. Dê vitórias a cada um, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre uma cidade chamada Confusão. Esta cidade se chamava, na época em que existia, Babilônia. Era uma confusão. E essa confusão é também trazida para a igreja do tempo atual, especialmente aquela igreja vestida de vermelho, aquela mulher vestida de escarlate, que é uma igreja que se contaminou com falsas doutrinas. É uma confusão. E então, irmãos, precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque Deus, Ele só tem uma igreja, e não é a placa da igreja, não é o nome da denominação, não. A igreja são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que o buscam de todo o coração, aqueles que procuram ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade, aqueles que amam a Deus de todo o coração, que guardam os seus mandamentos, que têm a fé de Jesus. Essa é a igreja de Jesus aqui na terra. E, como nós já dissemos, o anjo de Apocalipse, capítulo 14, ele faz um chamado, um apelo: sai dela, povo meu. Irmão, se nós estamos nos congregando em denominações que têm ali a sua confusão espiritual, estão envolvidos com o vinho da prostituição que aquela mulher vestida de escarlate, deu a beber a todas as nações, nós precisamos sair, nós precisamos estar com a nossa consciência tranquila de que estamos ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade dele em nossa vida. E quando Jesus voltar, ele vem buscar essa igreja que está espalhada por todas as denominações, que são aqueles fiéis que tem ali dentro. Essa é a igreja de Deus, é a igreja de Jesus Cristo. Então não pense você, porque você é da igreja tal, denominação tal, que é essa igreja que vai ser salva. Não. Aí tem gente que vai ser salvo, aqui tem gente, ali tem. Todas as igrejas têm pessoas que serão salvas. E aqueles que são sinceros, fiéis, que ouvem a voz de Deus e procuram fazer a vontade dele. Não aqueles que somente acreditam naquilo que o pregador está falando, que o pastor está falando, ou que eu estou falando aqui. Não, é na Bíblia, irmãos. Temos que ir para a Bíblia. A Bíblia fala o que é a verdade e onde está a verdade. Então, Babilônia, aquela cidade antiga que foi destruída pelos medos e persas, ela era o centro da idolatria. Ali havia muita idolatria. O profeta Jeremias, ele viveu nessa ocasião e ele escreveu a respeito dessa Babilônia que existiu e que não existe mais. Em Jeremias 50, nos versos 33 até 38, Jeremias escreveu: assim diz o Senhor dos Exércitos, o povo de Israel e o povo de Judá foram oprimidos. Seus captores os prenderam e não querem soltá-los, mas seu Redentor é forte. Seu nome é Senhor dos Exércitos, ele os defenderá.
e voltará a lhes dar descanso em Israel, mas para o povo da Babilônia não haverá descanso. A espada de guerra virá sobre os babilônios, diz o Senhor. Virá sobre o povo da Babilônia, sobre seus oficiais e seus sábios. A espada virá sobre seus falsos profetas e eles se tornarão tolos. Virá sobre seus guerreiros valentes e eles se apavorarão. A espada virá sobre cavalos e carros de guerra e sobre os estrangeiros que ali habitam, e eles se tornarão como mulheres. Virá sobre seus tesouros e todos eles serão saqueados. A seca virá até mesmo sobre suas fontes de água, e elas secarão, porque tudo isso acontecerá, porque toda a terra se encheu de ídolos, e o povo está enlouquecido por eles. Vejam, essa era a situação de Babilônia. Jeremias 50, versos 33 até o verso 38. Então, irmãos, aqui o profeta Isaías diz que o povo de Israel tinha sido levado cativo, estava sendo oprimido pelos seus captores, pelos que os prenderam. Foi quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Mas, diz ele aqui, o seu Redentor é forte, seu nome é Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, nós não devemos e não podemos confiar em ídolos, porque o ídolo não sabe nada. Ele não ouve, ele não fala, ele não cheira, ele não come. O ídolo é apenas uma imagem que está ali de gesso ou de madeira ou de pedra, não importa, de cimento, não faz nada. Então, nós não podemos ficar presos a imagens e adorar essas imagens, a ídolos, porque foi isso que levou também Babilônia à sua destruição pelos medos e persas. Em Jeremias 51, versos 17, Jeremias 51, verso 17, nos diz assim: todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude. Não tem fôlego nem poder. É o que eu falei agora há pouco, tá vendo? Ainda em Jeremias, no capítulo 51, no verso 47, nos diz aqui o profeta Jeremias, verso 47, do capítulo 51, pois certamente está chegando o dia em que castigarei a Babilônia e todos os seus ídolos, toda a sua terra será envergonhada e seus mortos ficarão espalhados pelas ruas. Então aqui está a situação dos que adoram ídolos. Babilônia era o centro de adoração, de idolatria, e por isso veio o castigo sobre eles, eles foram derrotados. Agora, a palavra de Deus, irmãos, ela é clara em dizer que nós não deveremos fazer para nós imagens de escultura. Está em Êxodo capítulo 20, nos versos 4 a 6. Diz assim, Êxodo 20, versículos 4 até o 6. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor para até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Então, aqui a Bíblia é clara. Anote aí se você quiser para depois ler. Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6. Não deveremos fazer imagens de escultura, nem nos prostrar diante delas. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Veja, Deus ele nos ama. E Deus, então, Ele quer nos salvar, mas se nós estivermos adorando ou invocando imagens para interceder por nós, Deus não pode fazer nada por nós, porque quem pode fazer é somente Jesus, é o único digno de ser adorado. Somente perante Jesus é que nós poderemos nos ajoelhar, nos prostrar, orar, clamar. Jesus é o nosso intercessor entre nós e Deus. E não é imagens que nós fazemos e estamos vendo e adorando e clamando por essas imagens, elas não podem fazer nada. Quando lemos em Salmos 115, nos versos 4 a 8, diz assim: tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Aqui está, Salmo 115, versos 4 a 8. Então, irmãos, vejam, não vamos quebrar aquilo que Deus pede de nós, que é a adoração a Ele, a Jesus, e não a ídolos, não a imagens, porque eles não fazem nada, não sabem nada.
são feitos por artesãos, pessoas que querem ganhar dinheiro, então fazem imagens para vender, e muitas pessoas compram, colocam em suas casas e ali se prostram diante dessas imagens. Irmãos, isso é abominação ao Senhor. Deus não pode estar ali presente, porque nós estamos desobedecendo a sua ordem, a sua palavra, de não ter outros deuses diante de nós. Vejam que Babilônia, que existiu, aquela cidade do rei Nabucodonosor, foi destruída principalmente por causa da adoração a ídolos. E hoje também, na atualidade, esta igreja que é chamada de Babilônia, de confusão espiritual, ela também introduziu na igreja muitos ídolos, muitas imagens, e eles então dizem que nós deveremos ir a essas imagens e orar a elas para que Deus possa nos ouvir e nos atender. Isso não está na Bíblia, irmãos. O que a Bíblia diz é que nós não deveremos fazer imagens de escultura, não nos prostrar diante delas, não adorá-las, porque elas não sabem nada. Nosso Deus é que é poderoso. Então, muitas pessoas, na sua simplicidade e na falta de conhecimento, porque aprenderam assim, então pensam que orando ali perante aquela imagem vai interceder diante de Deus por ela. É a fé que a pessoa tem naquela imagem, mas a Bíblia mostra claramente que nós deveremos nos prostrar diante de Jesus. É o único digno de ser adorado. É o único que deve ser reverenciado, é o único que nós deveremos nos prostrar diante dele, é Jesus, e não qualquer outro ser, imagens, nada disso nós deveremos fazer. Então nós precisamos orar, pedir a Deus para que nos mostre na sua palavra e que possamos entender e tirar a idolatria da nossa mente, do nosso coração, e adorar somente a Deus, somente a Jesus Cristo. Então, embora a idolatria de Babilônia, a Babilônia espiritual que nós estamos falando aqui em Apocalipse 14, seja mais profunda do que se curvar diante de imagens de madeira e pedra, a Babilônia espiritual está se assemelhando à antiga Babilônia, que foi destruída pelos medos e persas, com as imagens que foram introduzidas em sua adoração. O uso de imagens na adoração, a chamada veneração, é uma transgressão deste mandamento que nós lemos em Êxodo, capítulo 20, versos 4 até o verso 6. É uma transgressão deste mandamento. Por quê? Porque está limitando a capacidade do Espírito Santo para impressionar a mente com as coisas eternas, e então reduz a majestade de Deus a uma estátua sem vida. Então, irmãos, nós precisamos ter na nossa mente o Deus eterno, conforme nós imaginamos. Eu penso de uma forma, você pensa de outra, né? Como é Deus, como seria Deus. Então, é esta imagem que nós temos que ter em nossa mente, para que Deus possa operar em nós e que nós não caiamos no erro de nos prostrar diante de uma imagem de escultura, de um ídolo qualquer, transgredindo assim este mandamento que Deus nos deixou em sua palavra, e não cair no mesmo erro que os babilônios caíram e foram destruídos naquela ocasião pelos medos e também pelos persas. Deus, ele nos chama para que nós o busquemos de todo o nosso coração, porque Deus, ele diz que este povo me honra, mas somente com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que essas palavras não sejam dirigidas a nós, que nós possamos estar buscando a Deus com sinceridade de coração, e não somente com palavras, somente com os lábios, mas que o nosso coração seja cheio do poder do Espírito Santo e também de reverência e adoração ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus, ele diz: venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.